Fala nação rubro-negra. Neste vídeo trago as principais notícias sobre o Mengão nessa sexta-feira, dia 16. Flamengo vence LDU e assume segundo lugar no grupo da Libertadores. Felipe Luiz fala sobre Pedro. João Félix pode pintar no rubro-negro? Veja tudo isso agora. O Flamengo enfrentou a equipe da LDU na noite desta quinta-feira 16, no Maracanã. Confronto válido pela quinta rodada da Libertadores. O clube precisava de uma vitória para buscar a classificação para a próxima fase, e o cenário ideal seria vencer por pelo menos 2 gols de diferença. E foi o que aconteceu. O Flamengo entrou em campo disposto a deixar para trás o desempenho ruim das 4 primeiras rodadas da Libertadores. Dominou completamente a LDU no Maracanã. E podia ter feito mais gols. Desta forma, transformaria o imenso volume em mais chances reais. Com destaques para atuações do meia Luiz Araújo, que além de ter dado assistência para o primeiro gol através de uma cobrança de escanteio, também fez o segundo gol ao aproveitar uma bola que sobrou dentro da grande área, ainda ajudou o sistema defensivo com 5 ações defensivas e 12 duelos ganhos. Outro que foi destaque foi nosso xerife Léo Ortiz, que fez o primeiro gol cabeceando a bola e ainda foi eleito o melhor da partida. O resultado foi suficiente para assumir a segunda posição através do saldo de gols. Uma vitória simples em casa sobre o Deportivo Táchira, time mais fraco do grupo, é o bastante para carimbar a classificação sem depender de outro resultado. Se combinado a isso, a LDU vencer o Central Córdoba, em Quito, na última rodada, o rubro-negro tem tudo para terminar na liderança da chave. Após a vitória, o técnico Felipe Luiz deu uma entrevista coletiva e falou sobre o jogo. Dentre os assuntos abordados, explicou a situação do atacante Pedro. Confira a seguir. Uma das coisas que a gente viu no jogo hoje de mudança foi o Gerson mais atrás ali ao lado do De La Cruz e essa dupla funcionando muito bem, né? Acelerando muito o jogo, saindo bem da pressão. O De La Cruz muito rápido e o Gerson fazendo uma grande partida. Na minha opinião, ele vinha de algumas partidas abaixo e hoje a gente viu o Gerson ditando muito esse ritmo do meio-campo. Queria que você comentasse essa escolha, a preparação para esse jogo e a montagem desse meio de campo com os desfalques que você tinha. Obrigada. Bom, primeiro dizer que o Gerson é um jogador que se sacrifica muito pela equipe, muito pela equipe. E mesmo nos jogos que vocês podem ter visto ele abaixo, por exemplo, né, que foi cobrado na altitude no jogo contra a LDU, é o jogador que mais correu. Foi o jogador que mais se sacrifica, porque muitas vezes, como eu falei, ele tem que pressionar o atacante, o zagueiro, e depois voltar para ajudar o Wesley baixo, e ele corre muito e se sacrifica muito pela equipe. E ele nos dá uma possibilidade a ganhar o meio-campo de uma forma puramente qualitativa. Então, aonde ele joga, se ele jogar na meia, jogar de volante, ele é um jogador muito determinante, muito importante para mim. Hoje, com os desfalques que a gente teve, ele acabou jogando nessa posição de volante e não estava já tão acostumado, fazia tempo que ele não jogava aí, desde o Carioca, se eu não me engano, mas é um jogador que eu sei que posso contar com ele em qualquer posição. E com o Nico, como eles treinam juntos, né? Ele, o Everton, Ala, Eric, então eles têm as dinâmicas e eles se sentem bem e performam. Eu estou muito feliz porque hoje o jogo do Gerson, o sacrifício do Gerson foi recompensado e merece ser elogiado. Felipe aqui, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto. Ainda falando sobre mudanças, né? O Pedro iniciou o jogo no banco e eu queria ouvir de você, que é o comandante da equipe, o motivo dele ter começado no banco, porque no campo das especulações a gente fala sobre esquema tático, controle de minutagem, que ele pode ter algum problema físico em virtude da grave lesão que ele teve. Então, eu queria saber de você por que dessa escolha de não começar com o Pedro. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, está no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma,
a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende dele. Depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor, e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e estar disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Rapidinho, só para pedir para você completar essa questão do Pedro, você enxerga que é possível o Pedro e o Arrascaeta jogarem juntos e o Flamengo pressionar o adversário, como você gosta que a equipe pressione, né? Queria que você explicasse isso. E, rapidinho, só para completar, queria que falasse da situação do Gonzalo Plata, né? Porque ele está com edema ósseo. Ele acabou jogando aquele jogo lá contra o Botafogo da Paraíba. Foi alguma questão de erro de planejamento? Ou ele estava bem, depois piorou? Enfim, ele perde aí os próximos jogos? Bom, a questão se eles podem jogar junto, obviamente que eles podem jogar junto. Eles jogaram em 2022, fomos campeões juntos, com o Gabi na equipe. Jogaram juntos agora esses jogos. E o que nós temos que ver é como o Arrasca está correndo, como o Arrasca está fisicamente, na melhor forma que eu vi nos últimos 5 ou 6 anos. E o Pedro precisa chegar nessa forma. A hora que o Pedro chegar na forma física ideal, no seu 100%, ele vai nos dar para a equipe o que a equipe precisa. E todo mundo pode fazer. Todo mundo. Só precisamos que ele esteja do mesmo nível físico que os seus companheiros no dia a dia. E, desculpa que... O Plata. O Plata teve um edema ósseo, um gesto estranho no joelho contra o Vasco, e teve um edema ósseo e ele teve muita dor nessa primeira semana, viajou para Lideu, não conseguiu jogar, conseguiu se recuperar e a dor dele melhorou toda. Então teve minutos contra o Botafogo, foi espetacular como ele jogou, mas voltou a ter dor. E o joelho é um tema muito delicado, uma coisa que pode perdurar para a vida dele, e realmente ele está com dor, ele não está conseguindo performar, ele está muito frustrado. Um cara que ama treinar, um cara super alegre, feliz e divertido, e hoje a gente vê quando ele está na maca que ele está triste, né? Então precisamos que ele se recupere o antes possível, porque sabemos do importante que é esse jogador para a gente. Flamengo analisa a situação de João Félix para Mundial de Clubes. De acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, o Milan decidiu não exercer a opção de compra definitiva de João Félix, o que significa que o jogador português retornará ao Chelsea. No entanto, é importante ressaltar que o clube inglês não tem planos de contar com o atleta na próxima temporada. Diante desse cenário, a equipe busca alternativas para negociar o jogador, e o Flamengo surge como um dos principais interessados no meio-campista. Vale mencionar que o Flamengo já entrou em contato com os representantes de João Félix. Com as conversas iniciais em andamento, o Mengão aguarda um retorno positivo do jogador para dar início às tratativas com o Chelsea. Neste primeiro momento, o objetivo da diretoria rubro-negra é concretizar um empréstimo com opção de compra para o meia português. Então é isso, nação. Essas foram as principais notícias sobre o Flamengo dessa sexta-feira. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o mais querido. Até a próxima!